Doutor, o que é psicose? A psicose, ou as psicoses, porque tem várias manifestações diferentes das psicoses, é um grupo de alterações psicopatológicas que se caracterizam pela presença de graves sintomas do tipo alucinações, delírios, alterações das funções cognitivas com grande desorganização da vida afetiva da pessoa. Isso geralmente se acompanha com muita ansiedade e medo por parte da pessoa que está sofrendo desses sintomas, e as pessoas passam a ter comportamentos muitas vezes esquisitos, bizarros, muito diferentes do comportamento que a gente está habituado a ver nas pessoas. Como eu falei, são transtornos muito graves, né? As pessoas que vão desenvolvendo psicose, elas mudam toda a sua forma de ser, de funcionar, de lidar com as outras pessoas, de lidar com o mundo, de lidar com o seu próprio mundo interior. E isso, se não cuidado, isso vai se agravando a ponto das pessoas, é o que nós chamamos assim, de uma forma leiga, de enlouquecer, ou seja, a pessoa perde o contato com a realidade. Uma característica muito importante das psicoses é que, diferente de outros problemas que afetam a mente das pessoas, tipo assim, falta de memória, falta de sono, as pessoas percebem isso, incomoda. A psicose, a característica principal é que as pessoas não têm consciência que isso é um transtorno mórbido, ou seja, a pessoa passa a sentir os sintomas, tipo assim, passa a ter uma alucinação, passa a ter um delírio, e ela identifica aquilo como uma coisa real, como uma coisa muito clara na mente dela, que aquilo é um fator real. E ela não tem a menor crítica sobre aquilo, ou seja, ela passa a se comportar de acordo com suas alucinações, ela passa a se comportar de acordo com seus delírios, com suas crenças irreais de que a pessoa está vivenciando. Por exemplo, se a pessoa está se sentindo perseguida, ou que alguém colocou alguma coisa através do computador para vigiá-la. Então ela começa a evitar computador, começa a evitar contato com as pessoas que estão com o celular, que tem alguma forma que as pessoas estão vigiando ela, então elas começam a ter aquela crença, e por mais que as pessoas digam, puxa, né, você não tem nada de pessoas vigiando você, as pessoas começam a evitar, começam a se precaver comprando muitos antivírus, e de repente elas começam a ficar paranoicas e contratar empresas para protegê-las, e todo mundo já começa a perceber, né? Porque já passou de um limite normal de uma pessoa que está procurando sua segurança. Então ela começa até a se armar e pode se tornar até perigosa para outras pessoas, porque ela pode eventualmente agredir outras pessoas para se defender, não porque o psicólogo se torna agressivo. Mas se a doença evolui e ninguém cuida bem da pessoa, ela eventualmente agride outras pessoas. As pessoas que têm alucinação, elas eventualmente elas podem até cometer suicídio, porque muitas vezes as vozes são tão, assim, as vozes alucinatórias, né, falando com o indivíduo, são tão ameaçadoras, são tão repetitivas, dizendo que ela não presta, que ela se mate, que alguma coisa de mal vai acontecer com ela, que a pessoa, depois de algumas semanas ou meses tentando se esquivar daquelas vozes, elas eventualmente cometem suicídio, numa tentativa de, né, se livrar das vozes. Na verdade, ela começa a sofrer, tem medo até de falar para as pessoas, porque às vezes as vozes falam assim, se você falar para as pessoas, a gente vai te matar. E a pessoa fica assustada, porque ela está ouvindo alguma coisa, para ela é muito real. Então ela também, se for falar para as pessoas que tem uma voz falando com ela, geralmente as pessoas não entendem, né? Acham que, bom, é uma brincadeira da pessoa, ou que a pessoa está tomando droga, alguma coisa dessa ordem, né? E as pessoas, ao invés de ajudar nessa hora, pelo contrário, elas tornam a situação até mais dramática para o indivíduo. Quando não, assim, chamam de loucas e excluem a pessoa do convívio, da amizade. Então é muito interessante, porque a psicose, né, ela é o quadro mais grave que tem em psiquiatria, é o quadro que provoca mais transtornos, assim, que levam a um internamento psiquiátrico, e é o quadro que, pela característica própria da pessoa não ter consciência, ela dificilmente, ela sozinha, ela procura ajuda e ela consegue uma remissão dos seus sintomas.
Doutor, e o ataque maníaco, episódio maníaco? O episódio maníaco é uma forma da psicose. Tá? Tem várias formas de psicose. O ataque maníaco é uma das formas. Ele ocorre no transtorno bipolar do humor. O que é o transtorno bipolar do humor? É um transtorno mental que ocorre com episódios de euforia, que eu chamo o episódio maníaco, que a pessoa fica com excitação, e com episódios de depressão. Então, é o humor que está alterado de forma primordial nessas pessoas. Tá? Quando a pessoa está em um surto maníaco ou episódio maníaco, ela começa a apresentar sintomas psicóticos. De que tipo? Né? Primeiro vem a euforia. A emoção ela fica muito aguçada, ela fica se achando uma pessoa, né, de muito valor, uma pessoa muito importante. Ela pode se identificar com personagens famosos e, né, tomar essa identidade para si mesma, né? Pessoas que são muito admiradas pela sociedade, elas podem atingir essa identificação, né? Antigamente era comum nos hospitais psiquiátricos, né, manicômios que tinha, as pessoas identificavam com um profeta de Jesus ou com um grande combatente como Napoleão Bonaparte, né? Como essas pessoas não têm muito valor hoje na sociedade, as pessoas procuram, né, atletas famosos, pessoas que têm valores dentro da sociedade para se identificar, né? Dizer que é um grande jogador de futebol, por exemplo, é uma coisa muito comum de ver pessoas com episódio de mania. Ou pessoas, né, uma coisa muito valorizada hoje em dia é o dinheiro. Então, pessoas famosas, ricas, elas se identificam, dizem que amigos próximos de pessoas muito abastadas financeiramente. E com isso, ela espera, né, sentir uma pessoa importante. Porque é assim que ela está se sentindo. Então, é uma euforia muito grande, é um bem-estar muito grande. A princípio, a gente pode até pensar, né, puxa, mas se a pessoa está se sentindo tão bem, qual é o problema? O problema é que não é um bem a ponto de causar só o bem-estar na pessoa. É um bem que a gente chama assim de psicótico, ou seja, começa a vir o delírio de que a pessoa realmente é aquilo, passa a ter comportamentos de acordo com aquela percepção de que ela não precisa, tem muita energia, é uma sensação de bem-estar incrível, assim, né? A pessoa passa, às vezes, dias e dias sem dormir e saindo, fazendo coisas, a energia dela não se esgota, né? E isso vem acompanhado também, por exemplo, de outros fatores que colocam em risco até a vida do paciente. Ele não tem muita necessidade de comer, para combater aquele episódio de extrema excitação, ele começa a usar bebida alcoólica e às vezes passa a noite em bares, que é o que está aberto de noite, depois de meia-noite. Nas cidades as pessoas vão para bar, porque está todo mundo dormindo em casa, todo mundo dormiu, os amigos todos dormiram, mas ele está com muita energia, então vai para os bares e passa a noite de bar em bar, de mesa em mesa, e no outro dia está no trabalho, está muito bem, obrigado, e faz isso por vários dias. Então ele começa a ter uma debilidade física. Isso vem acompanhado também de outras coisas, né? A sexualidade fica exacerbada, a pessoa, né, pode se envolver com várias pessoas durante esse período, e até pessoas casadas, assim, mulheres casadas, né, quando elas estão no período de excitação maníaca, pode se envolver com várias pessoas durante esse período. Isso já, por si só, já prejudica muito a pessoa. Tem um aspecto financeiro, a pessoa se acha muito rica, então ela começa a comprar coisas que ela não tem capacidade de pagar, ela começa a gastar com coisas que ela não tem capacidade, ela chega nos bares e festas e se oferece para pagar tudo para todo mundo. E o cartão de crédito no começo aceita, né? E os amigos, quando acaba o cartão de crédito, geralmente ele tem um amigo que é dono do bar e aceita a conta, tá bom, uma conta de 100 mil, 300 mil, 500 mil, que foi a noitada que ele fez junto com os amigos, pagou tudo para todo mundo, isso repetidamente, né? E aí ele começa a criar débitos enormes, né? Porque tem o débito do cartão de crédito que ele já não pagou, né? Tem o débito dos lugares que ele passou aí e comprar coisas que ele, atualmente ele vai em lugares que as pessoas aceitam, mas a vender as coisas sem dinheiro agora, porque já não tem mais dinheiro. Porque ele acredita que ele tem muito dinheiro em alguma conta bancária. Isso é uma crença do psicótico, é uma coisa irreal. E ele não tem a menor capacidade de identificar esses sintomas. Então, o que acontece? Se alguma pessoa, amigo, profissional, familiar procura dizer, puxa, você está muito eufórico, puxa, o que está acontecendo, né? Aí a pessoa não aceita ajuda.
A frase é sempre a mesma: eu estou muito bem, estou ótimo, nunca me senti tão bem em toda a minha vida. Então esses gastos continuam, a qualidade de alimentação que está péssima continua, e muitas vezes as pessoas começam a se desgastar e começam a ficar irritados também com as pessoas, porque não tem mais dinheiro, não quer vender para ele, puxa, aí vai em concessionárias e tiram às vezes 3 carros novos, um em cada concessionária naturalmente, e naturalmente porque conhecem a pessoa, que na verdade é uma pessoa às vezes de classe média, às vezes não tem condições, né, de comprar um carro parcelado, mas, bom, e depois as pessoas vão lá e pegam os carros de volta, pegam as roupas de volta que a pessoa comprou, porque as pessoas eles começam a ficar muito irritadas se alguém não atende uma demanda, e como eles têm muita energia e muita capacidade de falar, que é uma coisa que se chama logorreia, então a tendência é que ele não deixa as pessoas falarem, ele fica falando, e as pessoas tendem até a aceitar aquilo que está falando como uma forma de se livrar daquele indivíduo que já está há horas falando sobre aquela coisa. Tá, leva, depois você passa aqui e paga, mais ou menos assim, e os débitos continuam. A vida da pessoa também vai se ficando comprometida. Geralmente no primeiro episódio de mania, a gente precisa fazer, a gente fala como psiquiatra, a gente precisa fazer um internamento psiquiátrico, porque ele não tem consciência e ele está num estado de excitação, ele já está com desgaste físico em função de várias noites sem dormir e sem se alimentar bem, porque ele começa a beber muito para poder atenuar aquela euforia, aquela excitação. E com isso, uma das únicas formas que a gente encontra é fazendo uma medicação, né, com a ajuda de enfermeiros, assim, uma medicação injetável, porque ele não vai aceitar tomar medicamento, porque na verdade ele está muito melhor que todo mundo e nunca se sentiu tão bem em toda a vida dele. E a gente faz um internamento, uma vez que ele está lá, que ele se acalma e que a gente mostra para ele, né, todos os males que ele fez a si mesmo, por isso que ele está lá. Aí ele passa aquela euforia e a tendência depois, né, em poucos dias, ele fica deprimido, né, ele lembrando das coisas que ele fez, só que ele não tinha controle sobre a situação dele. Mas ele começa a lembrar das situações que ele fez, dos débitos que ele criou, as situações constrangedoras com a família, com os amigos, e ele naturalmente tem logo alta do hospital, ele não fica muito tempo, mas a tendência dele em seguida é ter um episódio de depressão. Porque a psicose passa com o tratamento, com a medicação, e ele volta a ter senso de realidade no episódio maníaco e ter consciência de todas as coisas em sua volta, inclusive de todas as inadequações que ele fez no passado, durante o período do surto maníaco. E ele aceita muito bem depois do tratamento. O problema é que a pessoa que tem transtorno bipolar ele pode futuramente ter outros episódios maníacos, novos surtos maníacos. E quando a pessoa está bem, de repente ele começa a entrar em euforia. E uma vez que ele entra em euforia, se a gente não aborda isso bem no início do transtorno, a pessoa entra novamente em outro surto e fica sem a menor consciência, como eu falei sobre o que é a psicose, né? Ele não tem consciência mais do que ele está entrando no surto. Ele só sente uma grande euforia, um grande bem-estar, uma grande energia, sente que tem muito dinheiro, muita capacidade mental, espiritual, de todas as ordens, e começa a cada dia mais se aprofundar nessa crise. E ainda que os amigos digam, puxa, você está entrando no surto novamente, a tendência dele é não aceitar. Então, você tem que identificar isso logo no início de um surto de mania, para que a gente possa fazer um tratamento sem necessidade de hospitalização. Doutor, tem cura o episódio maníaco? Em transtorno mental nenhum a gente pode falar de cura, porque essas pessoas têm problemas que tendem a se repetir ao longo da vida. Então a gente fala que as pessoas que têm transtorno bipolar e são bem tratadas, eles têm um nível de qualidade muito bom de vida, ou seja, a gente evita que as pessoas tenham episódios de mania e evita que as pessoas tenham episódios de depressão. E logo que as pessoas já começam a ter, a gente tem um apoio da família para poder identificar os sintomas e levar logo para o médico quando começa a apresentar os sintomas. Se ele tem episódio de depressão e a família, os amigos levam logo para o médico quando ele começa a apresentar os sintomas, a gente já aborda os sintomas bem no início. Então a qualidade dessas pessoas de vida começa a ficar muito boa. Por quê? Porque a gente recomenda que as pessoas não bebam, não se envolvam com drogas, não se envolvam com situações mais complicadas da vida, tenham uma vida mais harmônica consigo mesmo, e isso leva com que a qualidade de vida dessas pessoas seja muito boa, até melhor do que quem não faz tratamento nenhum, nunca teve nenhum transtorno mental,
porque essas pessoas estão se cuidando todos os dias para poder ter uma qualidade de vida melhor do que as pessoas que não têm problema mental.